Boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live da nossa série Conhecê-lo Mais para Amá-lo Mais. E hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura de bons livros cristãos. Quero dizer boa noite para todo mundo que chegou, que está chegando. Hoje tinha alguma coisa aqui na conexão que demorou um pouquinho para aparecer vocês, mas agora eu já estou vendo as pessoas chegando. Boa noite, Leide, Marli, Juliana, Ellen, Patrícia, Juliana, muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês estejam bem. Hoje já, depois de algumas semanas com aqueles casacos pesados e cachecóis, hoje já tá dando, pelo menos aqui em São Paulo, para usar uma roupinha um pouquinho mais normal. Espero que vocês estejam mais fresquinhas aí também onde vocês estão e que as pessoas do Nordeste também estejam mais fresquinhas, mais para baixo, a gente para cima e vocês para baixo. Deixa eu ver se eu já consigo colocar a Ellen aqui pra dentro, porque eu já vi que ela chegou rápido. Ellen, tem ciclone aí, Ellen? Espero que não. Ah, ela aí. Cadê ela? Eu aceitei, mas acho que ela não me aceitou. Para você nessa data querida. Muitas vezes, se você tá ao vivo, canta comigo. Parabéns pra você. Amiga, primeira live de 40 anos não podia começar normal. Tava disfarçando, entendeu? Eu tava assim, Não. tipo, não, super normal, tá aqui, entendeu? Não. Sobra sua vela, por favor. Sobra sua vela. Muito bem, muito bem. Não, fantástico. A hora que você apareceu, eu nem tinha visto o bolo, mas eu já tava rindo porque eu vi o chapéu. Muito bom. Vim caracterizada de 40 anos, fantástico. porque, né, merece. Porque somos maduras, né? Estamos assim porque somos maduras. Resumindo, Claro. Isso mostra a maturidade de uma pessoa de 40 anos, mais meses que você. Para você, uma hora você chega na minha maturidade. A verdade é a seguinte, as pessoas mais jovens, no fácil dos 30 e poucos anos, né? Elas não têm essa maturidade de aparecer com o chapéu. Daí você tem que ser muito madura para não aparecer assim, entendeu? A gente consegue fazer qualquer coisa para nosso favor, Ellen. Qualquer coisa. Ó, eu tô sinto muito que o teu bolo. Deixa eu ver. Eu vou ter que comer, né? Eu não tenho como te mandar, amiga. Então, olha que lindo! Olha que lindo! É um bolo magro. De onde você tava, parecia um panetone. Eu falei, ainda tá me provocando que ela tem chocotone e eu não. Ai, gente. Fantástico, fantástico. Tudo bem? Muito obrigada pela surpresa. Achei assim demais. E eu tava apreensiva, falando, meu, ela não entra, ela não entra. De repente você já entra assim nesse estilo. Foi demais, foi demais. Já fez valer a festa. Se bem que eu tô ficando com uma fome. O pessoal tá falando tá falando que eu sou cigana. Perguntaram se eu sou cigana, porque é 15 dias de comemoração. Eu falei, é isso mesmo. É por aí. E eu achei que tivesse acabado, mas agora eu tive uma oficial na live, entendeu? E beleza. Vai, tá acabando. Eu falei, pessoal, tá acabando. Que eu acho que tudo que fecha com zero deve ser muito bem comemorado. Eu também acho. Tipo assim, 20, 30, são datas assim, né? É isso mesmo. É isso, gente. Se eu tô comemorando assim com 1-0, imagina quando forem 2, minhas amigas. Aí não vai ter pra ninguém. Aí não vai ter pra ninguém. Aí eu quero ver o bolo que você vai me irmã trazer tem fé, na né? nossa live. A irmã tem fé de viver bem. Eu quero ver o bolo que você vai trazer na nossa live. Quero ver quem vai ficar nessa live até o final. E quanto vai ser bom. É isso mesmo. Gente, espero que vocês estejam preparados, que hoje esse é o clima da nossa live dessa noite. Não daria pra ser diferente. Eu vou tirar. Eu vou dar só uma cara mais séria pro negócio, né? Como as pessoas vão levar a sério alguém que lê livros e usa um chapéu do Toy Story? Não vai rolar. Eu só espero, a minha expectativa é que as pessoas já tenham feito todos os prints que elas queriam, entendeu? Porque eu só tava sorrindo e você com esse chapéu. Se não, qualquer coisa eu peço para as pessoas para eu ver se eu consigo te enganar. Tipo, põe o chapeuzinho de novo, tal. Aí o pessoal aproveita e faz o print. Medo. Muito bom, gente. Sejam muito bem-vindas, Ellen. Que alegria poder bater esse papo com você. Muito obrigada por ter aceitado assim, tão de pronto o convite quando a gente conversou. E eu espero que, salvo as condições incertas meteorológicas daqui ou daí, a gente consiga ter uma boa conversa.
Já tô super animada, obrigada de novo pela surpresa, foi divertidíssimo. Mas acho que a gente já poderia começar. Tô vendo bastante gente aqui que já está se divertindo porque conhece você, porque me conhece. Já teve gente que falou, não seria diferente, acho que foi a Poliana que escreveu. Não seria diferente, ó, Giovana, não lembro. Alguém terminado em Ana, escreveu alguma coisa desse tipo. Acho que foi a Giovana. Foi a Giovana. É que a Giovana já foi equipante aqui na PV. Ela me conhece. Ela me conhece aqui no acampamento, entendeu? Então ela sabe dos ela tá mitos que eu achando até pago. pouco essa manifestação. Ai, muito bom. Ai. Gente, então maravilha. A gente vai começar. O nosso objetivo aqui essa noite é falar, né, trazendo o assunto que a gente começou já há algumas semanas falando sobre a importância das disciplinas espirituais e bons hábitos, né, na verdade, para o nosso crescimento espiritual. Hoje e na próxima semana a gente vai falar de leitura, hoje dando um foco na nossa leitura individual ou pessoal de bons livros cristãos, e não tinha outra pessoa para chamar que não fosse a Ellen. Se você ainda não conhece o perfil da Ellen, por favor, conheça, siga. Ela traz excelentes resenhas, lê pra caramba também. Vira e mexe, eu coloco um livro e ela fala nos stories, muito bom, você já leu? Eu falei, não. Que a Ellen, ela indica os livros que ela já leu, entendeu? Eu indico livros. Ela indica só os que ela leu. Então, nesse sentido... Também não é bem assim? Não, também tá bom. Não dá. Todos assim não dá. Né? Ai. Mas realmente ela tem se dedicado, né? A gente vai orar para começar, eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais sobre ela também e seu ministério, mas aqui nas redes sociais ela realmente tem se dedicado a falar bastante de boas leituras, por isso eu logo pensei nela quando o assunto foi leitura de bons livros cristãos. Além disso, ela interage bastante com a cultura, principalmente no que diz respeito a filmes infantis de uma maneira especial. Eu gosto sempre de ver os comentários que você coloca. Então, realmente, gente, Ellen Kreter, uma boa sugestão de conteúdo saudável e bom para nós, que edifica nas redes sociais. Vamos orar para a gente começar nosso tempinho juntas, e daí eu vou passar a palavra para a Ellen falar um pouquinho mais, e eu tenho algumas perguntinhas para a gente discutir sobre a importância e a relevância da boa leitura de livros cristãos. Tá bom? Maravilha. Sim. Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa noite em que nós podemos estar juntas aqui. Obrigado, Senhor, pela vida da Ellen, pela sua alegria, energia que realmente contagia, e te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe nosso momento juntas, a nossa conversa, que possa ser edificante, que possa nos estimular, nos encorajar e nos abrir os olhos, Senhor, ou mostrar ainda mais a importância e a relevância de nós gastarmos tempo e investir o nosso tempo na leitura de bons livros cristãos também, Senhor. Nós entendemos, compreendemos a centralidade da sua palavra, esse também é o nosso foco principal, mas hoje aqui queremos destacar o valor que boa literatura, escrito por bons homens e mulheres de Deus, podem trazer para o nosso crescimento espiritual também. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa cada pessoa que vai assistir essa live, seja ao vivo ou depois da gravação, que possamos ser estimuladas para conhecê-lo mais, porque sabemos que assim vamos amá-lo mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Ellen. Comece apresentando-se. Fala um pouquinho de você, sobre a sua família, o que você faz, onde você está, por que você está de cachecol e nós não. Enfim, fale aí. Quem é a Ellen? Então, eu só queria, antes de falar quem eu só queria mostrar e dizer uma coisa, gente. Eu queria aproveitar esse momento público. Isso aqui, ó, eu tenho que mostrar para vocês. Isso aqui, esse é o caderno que vocês estão vendo. Eu queria dizer que esse é o caderno Filipenses 4:8. Ele começou na série Deus Incomparável e ele está nessa série agora. Eu só quero dizer que Naná Castilho é simplesmente sabedoria em forma de pessoa. E eu quero te agradecer, amiga, porque assim, eu acho que muito do que eu aprendi na quarentena e muito do que Deus usou na quarentena para me ensinar veio do teu perfil. Então, muito obrigada. De verdade, obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Você não tem noção do quanto eu uso esse material para aconselhamento, para discipulado. É muito. Esse caderninho aqui vale ouro. Que legal. Vale ouro. Não vou poder mandar ele embora. Mas vamos lá. Quem sou eu? Meu nome é Ellen, então, eu sou casada com o Hugo, tenho 2 filhos, a Juline, de 14 anos, e o Natan, de 11. Eu sou missionária da Palavra da Vida aqui no Sul, já faz 20 anos.
Por isso que eu estou assim, gente. Hoje tá bom o clima. Hoje tá legal. Não tá tão frio. A Ellen é uma Porque das. os últimos dias. A Ellen é uma das que dá risada quando eu falo que eu tô fazendo sopa com 17 graus aqui. Filha, 17 graus tá bom pra pegar um sol, tomar uma piscina, né? Um banho de mar. Ai, Mas você hoje não tá é bom, daí, né? hoje Você tá não é gostoso. gaúcha, é? Você virou gaúcha, mas você não é, né? Não, então, eu sou paulista. Aí. Deixa eu tirar o som aqui do meu telefone. Eu sou paulista, gente. Eu nasci em São José dos Campos, Não interior de sabia. São Paulo. Sim, eu nasci em São José dos Campos, só que eu vim para o sul quando eu tinha 12 anos de idade, por causa do meu pai perder o emprego e tal. E daí eu vim, fiquei, casei e ainda tô aqui, né? Ah, eu achei Aí que você casei e tivesse fiquei, né? casado e ido. Achei que você tivesse ido por causa da palavra da vida. Então você tem um pé Eu gaúcho vim, já, então, de antes. tem. Não, eu tenho um pé gaúcho bem maior já do que outros, né? Então, como eu disse, eu tô casada há 20 anos e faz 20 anos que eu tô na palavra da vida. Eu casei e já vim para ficar aqui. Fora isso, eu ajudo, eu sou uma das colaboradoras do podcast do Projeto do Coração, que é o da Kate, que você já deve ter visto lá, inclusive. Fora isso, eu sou mãe, né, gente? Cozinheira, cabeleireira, enfermeira, o que você precisar, estamos aí fazendo. Cabeleireira, eu confesso que foi uma das primeiras vezes que eu vi, mas é verdade, é prudente. Não, Coerente é também. que eu corto o cabelo do meu filho, então realmente eu me dei esse título. A partir do momento que eu cortei o cabelo dele, agora eu sou cabeleireira. Já sou eu mesmo. E sim, sou apaixonada por livros, dedico o Instagram praticamente para essa questão de leitura, tento incentivar meus filhos o máximo, tento incentivar mães para incentivarem seus filhos a ler, porque eu acho que ler livros muda o mundo, muda realmente o mundo. Muito bom. E você vende os livros alguns livros dos que você indica também, né? Como que funciona? Você vende Então, também, isso né? é uma coisa meio louca. Hum. Isso é uma coisa meio louca, porque assim, quando eu tive filho, quando minha primeira filha nasceu, eu comecei a procurar livros infantis para ela, cristãos, né? Uhum. Então, assim, livrinhos que pudesse manusear. Aí eu comecei a comprar esses livros para minha filha. Daí as pessoas vinham na minha casa e falavam: Ai, que fofo, eu queria para o meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falava: Ah, eu comprei em tal lugar e tal. Aí depois as pessoas começaram a fazer assim: Ah, mas você não consegue para mim também? Eu falei: Não, beleza, eu vou comprar para mim e compro para ti. Aí ia lá, comprava. Eu fiquei nessa um bom tempo, até que a minha sogra falou assim para mim: Por que que você não está vendendo para as pessoas? Eu falei, mas como é que eu vou conseguir mais barato e tal? Daí ela, não, mas você pode entrar em contato com alguma editora. Então, a minha sogra me deu a dica para eu começar em alguns revendedores. Então, tipo assim, eu pegava um pouquinho mais barato do que na livraria normal. E daí eu comecei a ter uma lojinha em casa de livro Uhum. para criança. Aí eu comecei a ler livros sobre educação de filhos. Aí começaram assim, ai, o que que você tá lendo com teus filhos? Ai, o que que se lê quando você começa a ter birra? É. O que... Daí eu falei assim, nossa, eu tô lendo tal livro. Ai, não, eu tô lendo esse e tá sendo muito bom. Aí começou assim, você não consegue esse livro pra mim? Gente, começou assim. E aí Começou uma foi brincadeira, na acompanhando. verdade. Agora as pessoas estão querendo saber o que você está lendo sobre adolescência. E assim vai, né? E o pior é que agora as pessoas falam assim, ai, mas me indica uma leitura, eu tô grávida, o que que eu posso ler? Aí eu falo, então, eu ainda não li, mas quem já leu das minhas amigas grávidas ou tal Indica. autora, É. porque agora tem alguns que eu não dou conta, por isso que eu falei, às vezes eu indico coisas que eu não li, porque às vezes eu não dou conta com relação ao assunto, né? Não dá Uhum. pra você ler tudo que existe. Então eu tento achar, eu tento ficar ligada no que estão lançando de cada fase para poder indicar de pessoas que eu já confio, né? De Entendi. pessoas que eu, tipo assim, não, o conteúdo é bom e tal. Mas começou assim. Então depois disso eu acabei até fazendo CNPJ para ter contato com as editoras, tal, e daí a coisa já cresceu mais. Mas é muito legal. Eu falo que é uma diversão, Que assim. É legal. aqueles hobby que você ganha um pouco de dinheiro, entendeu? Sim, Sabe assim, sim. você ganha um dinheiro para você. Você ganha dinheiro para fazer o quê? Comprar mais livro? Exato. É óbvio, né? Exato. Bem por aí. Ah, fantástico. E conta pra gente, assim, acho que você já falou um pouquinho como que você começou, que você sempre meio que gostou, mas assim, fala um pouquinho mais pra gente, assim, entrando agora especificamente na questão de leitura. Se você sempre foi uma leitora ávida, desde quando e como começou essa sua paixão, o interesse por livros? Quando eu estava na escola, eu devia ter meus 10 anos, talvez, porque eu estava ainda em São José dos Campos, isso eu lembro.
minha escola tinha uma biblioteca e você tinha que pegar livros para ler. Lá eu descobri uma série que falava sobre o mundo dos animais. Foi assim que começou, gente. Então falava a vida da formiga, a vida da libélula, a vida não sei o quê. E eu sempre gostei muito de animais. Antes disso, quando logo eu comecei a ler, meu pai gostava de ler gibi. Então minha casa vivia cheia de gibi. Então eu comecei assim, mas livro mesmo começou com essa. Eu me apaixonei por essa série e eu pegava na biblioteca, tipo, a cada 2, 3 dias, assim, era meio absurdo, assim, a quantidade que eu pegava para uma criança pequena, né? Aí depois disso eu comecei a ver outras séries que falavam disso. Então eu fui indo pela biblioteca da escola. Na minha casa nunca teve muito livro. Como eu falei, tinha gibi e tinha almanaques, né? Sabe assim, Barça da vida, pra Sim, você sim, fazer sim. trabalho de escola. Opa! Afinal de contas, eu sou uma Você quarentona, é uma né? Então, quarentona, né? eu tenho As pessoas jovens eu não sou uma sabem o que é a quarentona. Barça, mas a gente, todo mundo Não, teve uma em casa. Eu não tive Barça, eu tive Delta La Russe, que era a mesma coisa. Essa era outra eu marca. também. O nome era mais bonito, né? É, é. Ah, então eu sempre fui de frequentar a biblioteca. Depois de um tempo um pouco maior, eu descobri Agatha Christie, que Hum. eu gosto até hoje. Esses livros mais policiais, de suspense. Então eu era apaixonada por isso. E quando eu estava com 14 anos, aí eu já estava aqui no Sul. O pastor da minha igreja tinha uma biblioteca enorme na sala dele, da igreja pastoral. E eu lembro que eu fui lá e falei assim para ele: será que eu posso ler assim de livro cristão? Porque até então eu não tinha muito lido livro cristão. Para mim, se você vai ler alguma coisa, você lê a Bíblia. Aham. Entendeu? Era assim, tipo, você tem que ler a Bíblia. E aí eu pedi para ele me indicar um livro, e ele me indicou um livro que teoricamente seria super adulto. Chama Decepcionado com Deus, do Philip Yancey. Só que eu olhei esse livro e o título foi uma afronta. Eu falei assim, gente, como assim? Decepcionado com Deus, que absurdo. Eu peguei o livro e falei para ele assim, eu posso ler? Ele falou, pode. E eu levei, e eu sempre falo que esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Porque, primeiro, esse livro abriu a minha mente com textos bíblicos de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Lembrando que, apesar de eu ter 14 anos, eu vivia na igreja, eu nasci dentro da igreja. Então, assim, muitas coisas que já eram batidas de história bíblica, que você já viu várias vezes, o cara explicou de um jeito que eu nunca vi. E eu me identifiquei com o livro. Aquilo que eu achei que era uma afronta, eu descobri que algumas vezes eu já tinha ficado decepcionada com Deus, eu só não sabia verbalizar isso. Então, aquele livro me fez assim, gente, eu preciso ler mais livro cristão de autores assim. E daí começou meio que uma caçada. Eu acho que eu tive boas pessoas para me indicar no início, tipo pastor. Algumas pessoas falavam, não lê esse, que é bom e tal. Mas depois foi meio que por conta e risco, assim. Eu fui meio que fuçando, fui meio que procurando. E quando eu fui fazer o seminário, que eu fiz um ano no o curso básico, né, do Seminário da Palavra da Vida, lá eu tive acesso a muita coisa e foi lá que eu comecei a minha biblioteca. Então, assim, ali por uns 18, 19 anos, um pouquinho antes de ir para o seminário, eu comecei a intencionalmente comprar livros pensando, eu quero ter esses livros em casa. Então, eu lembro que eu fui olhando algumas coisas, comprava, lia, obviamente, mas foi quando eu comecei a ter. No seminário, aí eu tinha uma lista vasta, quando eu saí de lá, de livros que eu poderia comprar. Sem falar que o próprio seminário tem muita conferência, né? E daí tem muita promoção de livro. Então, aproveitava, né? Mas foi assim que começou. E não parou mais, não parou. Legal. Legal que você traz algumas coisas que são bem, bem interessantes, né? Apesar de você ter falado que na sua casa não era, você não era rodeada de livros, de alguma forma você sempre esteve rodeada, né? Acho que isso é uma coisa legal da gente Sim, pensar, por exemplo, na escola, a biblioteca, um estímulo que você tinha para leitura lá. E mesmo em casa não tinha livro, mas tinha muito gibi. Então era aquela coisa assim, quando a gente está cercado de recursos, a chance é maior do que se a gente nunca tivesse tido acesso a nada. Claro que sempre existem exceções, você mesmo falou, né? Não tinha muito livro na minha casa, mas você tinha muito gibi, você tinha muita coisa, a escola te incentivou nesse sentido. E eu achei legal de quando você falou, né, de quando você pegou Decepcionado com Deus, que na verdade ninguém, você tinha uma biblioteca à sua disposição e não foi alguém que chegou com um livro para você e falar, ó, esse aqui é para você ler, mas você escolheu. Porque você tinha ali uma possibilidade de olhar para várias opções e falar esse aqui, porque a chance quando a gente pensa e fala eu vou ler esse aqui, normalmente a nossa chance de prosseguir é um pouco maior do que a gente lê obrigado, né? Haja visto esses livros de literatura que a sim. gente lê para vestibular, que às vezes a gente já fica assim,
desesperado, né? Tem que ler, ok, tem que ler. Não, mas é um clássico. Mas e daí? Eu não quero nada com esse clássico agora. Tem hora que a gente vai valorizar Exato. leituras em momentos diferentes, né? Então, você poder escolher o que você vai ler é interessante. E, de repente, você deu essa guinada aí para ler os livros cristãos e nunca mais parou até começar a fazer resenha deles, né? E acho muito legal quando você fala também que o Philip Yancey te deu uma virada de chave, né? O livro dele te deu uma virada de chave para entender, inclusive, mais sobre a própria Bíblia, né? A leitura de bons livros cristãos, muitas vezes, ela aumenta o nosso apetite pela palavra de Deus mesmo, não no sentido, a gente não substitui, Com certeza. mas a gente vai olhar Com mais para a certeza. palavra de Deus a partir disso, né? E aí, assim, o que a Bíblia Eu tem? lembro que... Pode falar, pode falar. Não, você vai falar que esse livro do Philip Yancey, ele fala muito sobre o êxodo, o período do povo ali no Egito, no deserto, né? Quando sai do Egito para ir para a terra de Canaã. Uhum. E isso é que eu falo, texto manjado, a gente já leu milhões de vezes, mas a forma como ele falava, para mim foi assim, gente, nunca li isso na minha vida. E quando ele fala do sofrimento de Jó também, tanto que eu lembro até hoje, quando ele fala do sofrimento de Jó, também deu uma explosão na minha cabeça. Então isso é impressionante. E é mais ou menos o que está acontecendo com a gente ali. A Ellen também faz parte do clube, Filipenses 4:8, lendo ainda melhor que o Éden, né? Cada faceta, Exato. cada capítulo que ela pega, você fala, meu, isso aqui não estava em Gênesis, puseram agora, não é possível. Não é possível que isso aqui já estava aqui, né? E o livro faz a gente olhar para a Bíblia, né? E com isso a gente cresce na leitura da Bíblia, no conhecimento da Bíblia mesmo, né? Isso é muito, muito legal. Uhum. E o que a Bíblia tem a dizer para a gente sobre a leitura de bons livros? A Bíblia aborda isso de alguma forma, seja direta ou indireta, pensando biblicamente sobre a leitura de bons livros. Fala um pouquinho para a gente. Então, uma coisa que eu acho muito legal a gente pensar é que nós somos o povo do livro, porque Deus deixou um livro para nos instruir. Uhum. E se você for ver toda a história bíblica, é muito interessante, porque Deus começou lá em Gênesis com a palavra, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra com a sua palavra. Deus cria tudo com a sua palavra e ele passa Gênesis todo falando e instruindo diretamente o seu povo. Quando você chega em Êxodo, Deus escreve com a própria mão dele na tábua os 10 mandamentos. Aí não é mais só a palavra falada, agora tem uma palavra escrita. Ele fala, mas ele também escreve para deixar registrado. E a partir daí, ele inspira homens para escreverem a sua história, que vai ser o período que Moisés escreveu todo o Pentateuco. E daí a gente vai indo pela Bíblia, então nós temos a palavra falada, a palavra escrita, vai indo, até que você chega no Novo Testamento, onde essa palavra falada e escrita encarna, e ela vem viver no nosso meio. Você passa pelos evangelhos vendo isso, você passa pelas epístolas vendo Paulo escrevendo cartas acerca deste Jesus e desse evangelho para as igrejas, para chegar em Apocalipse 20:12 e falar sobre um livro onde está escrito o teu nome. E eu acho muito legal pensar duas coisas. Primeiro que, sabe quando criança, você explica uma coisa, ela não entende, daí você fala assim, tá, quer que eu desenhe? Às vezes eu penso que Deus fez isso com o seu povo. Ele fala, ele falou assim, ok, só falar eu tô vendo que não tá adiantando. Eu vou escrever. Então eu escrevo os 10 mandamentos para deixar registrado. Não tem desculpa. Você ouviu e você pode ler. Não bastou. O que ele faz? Ele usa a imagem. Vem Jesus encarnado e vive entre nós para mostrar que essa palavra escrita e falada é possível de ser vivida. E assim, nós não temos desculpa nenhuma para não aprender sobre essa Bíblia, sobre esse Evangelho, para que um dia o nosso nome esteja nesse livro da vida, que é o último livro escrito por Deus. É o último livro que Deus vai escrever com o dedo dele, é o nome daqueles que vão entrar no céu. Então, se você me pergunta o que a Bíblia fala sobre livros, ela fala tudo. Porque ela é um livro, ela é a palavra de Deus, seja falada, seja na figura de Jesus, ela vem nos trazer toda essa história da narrativa. Então, quando eu falo que nós somos o povo do livro, é por isso, nós somos um povo que tem o livro de Deus na nossa mão. E por isso que, às vezes, me até... Eu quero usar a palavra certa, mas assim, às vezes eu fico meio chocada com pessoas cristãs que não leem nunca. Porque eu falo assim, gente, mas não dá para entender, porque é o que você tem. Fora tudo isso, a gente tem as histórias bíblicas que mostram, né? Eu amo a história, por exemplo, de Esther.
quando o rei não consegue dormir, ele tem insônia e ele pega um livro para ler. E naquele livro está falando que o Mordecai tinha ajudado ele, barará, barará, barará. E daí a partir daquele livro é que ele vai pegar o tio da Esther e vai honrar ele, tal, tal, tal. Então eu fico vendo essas pequenas coisas e falo, gente, foi um livro, né? Eu lembro de Esdras também, que leu diante do povo a lei que estava perdida. E lendo aquele livro, todo o povo chora, se lamenta e se santifica de novo. Eu vejo o próprio Jesus lendo os livros que já existiam bíblicos, né, quando ele vai no templo. E principalmente eu vejo Paulo. Paulo é a expressão máxima para mim de um escritor que usou a escrita de livros para poder se comunicar com as igrejas. Então, assim, a Bíblia está recheada de incentivo e de histórias para te dizer, leia, leia, leia. Porque o próprio Deus escreveu algo para você ler e tem muitas histórias mostrando que é essa leitura que vai te ajudar. Olha, tô aqui assim, ó. A Ellen simplesmente pegou a metanarrativa bíblica de capa a capa, Gênesis, Apocalipse e defendeu. Eu tô assim, falei, meu, a própria Nancy Guthrie na minha frente aqui. Não, fantástico. Mas não é muito legal? Exatamente. É muito legal ver. É muito legal quando a gente realmente consegue enxergar como a Bíblia é clara acerca de um tema de capa a capa e a relevância disso para nós. Né? E acho que o que você trouxe é justamente isso, é a palavra, é a letra, é a escrita, a forma como Deus escolheu se comunicar com a gente, né? Por meio de livros, por meio dele próprio encarnando e aquilo que nos espera lá na frente, o livro melhor e maior de todos, né? Que nos garante ali a vida eterna. Então, realmente é fantástico, fantástico mesmo, assim, ver o quanto a palavra de Deus é suficiente, inclusive para nos instruir acerca de temas que muitas vezes a gente acha que não estão contemplados ali, e que é a nossa própria falta de instrução acerca de como interpretar esses temas, que nos mostra que a gente está enganado, né? E que, na verdade, ela fala mesmo sobre isso. E o que a leitura de bons livros cristãos, então, traz para nós como benefícios? Porque, num certo sentido, quando a gente pega a Bíblia de capa a capa e vai falar sobre a leitura, a gente está pensando muito na questão da leitura para a salvação, né? Inclusive, se a gente for lá para trás... não muito atrás, mas se a gente for pensar, por exemplo, na Reforma Protestante, um dos grandes ganhos e questões que foram relevantes da Reforma Protestante foi a questão de que eles defendiam que cada um deveria saber ler e ter a sua própria Bíblia, porque lendo eles seriam capazes de entender por eles próprios, né? E nesse sentido, alcançar a salvação, entendendo que a salvação, então, era pela fé, e enfim, todo um outro assunto. Mas o que é mais de benefícios a gente poderia pensar quando a gente fala, olha, é importante para o cristão que ele leia bons livros? Já entendemos a centralidade da leitura da Bíblia, mas a leitura de bons livros cristãos, o que isso traz para nós como benefício? Tá, eu escrevi aqui algumas coisas, Por favor. mas assim, um deles é clareza para interpretar textos complexos. Como eu falei, igual quando eu dei esse livro quando eu tinha 14 anos. Eu até entendia, mas quando o autor te traz uma outra visão, você olha para aquele texto diferente, você lê diferente. Então, essa clareza, muitas vezes a própria Bíblia, não é que ela não é clara, mas assim, ela é escrita numa cultura específica, numa língua mais rudimentar, e muitas vezes é difícil para você entender aquilo. E daí vem um autor e ele consegue desenhar aquilo de uma forma melhor. Porque ele estudou então, com certeza, cultura para nos ajudar no entendimento, né? Exatamente. Outra coisa é a praticidade para aprender a aplicar. E aqui eu vou ter que dar o exemplo da Jen Wilke, que é a nossa best, com os livros Incomparável dela. Porque assim, gente, atributos de Deus, para mim, era um assunto que não é batido, mas assim, já ouvi várias vezes, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, tal, tal, tal. Quando eu vi esses livros da Jen Wilke, ela consegue trazer todos os atributos de Deus para o meu dia a dia dentro da minha casa. Eu nunca tinha conseguido. Isso é espetacular, porque daí a Bíblia se torna viva, ela se torna diária. Ela não se torna mais uma coisa que eu olho no domingo, ela se torna uma coisa da minha pia de louça. Então isso é muito legal. E os autores bons, eles conseguem fazer isso. Eles pegam um texto, eles conseguem te trazer para a tua realidade aqui. Conseguem te trazer para essa vivência que você está tendo. Outra coisa é encher a mente do que é bom. Gente, não adianta. Tudo que você lê vai entrar de alguma forma na tua mente, tá? Tudo.
livro cristão, não cristão. Se você escolhe bons livros, você está gastando o seu tempo em algo que está botando algo bom para tua mente. Uhum. Então, eu sempre falo que, para mim, se você me perguntar assim, qual versículo bíblico para leitura de livros? Eu vou falar qual? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, justo, puro, bom, amável, de boa fama, seja isso que ocupe a sua mente. Por quê? Porque é isso que o livro vai fazer, ele vai te trazer essa instrução. Outra coisa é a questão de você ter um aprendizado teológico. De novo, eu fiz um ano de seminário, gente, não basta para você entender sobre hamartiologia, satanologia, pneumatologia. Entende assim? Não é. Você acha que é o estudo do pneu. Não é. Quando você está no seminário, você aprende. Não é nem estudo da pneumonia, nem do pneu. Você vê que coisa. Então a gente releva. Acho que ela falou errado. Nem sei o que é. Deve ser outra coisa. Acho que ela queria fazer amarteologia. Exatamente. Igual as musiquinhas. É música de Amarte. Isso. Mas o que acontece? Existem assuntos teológicos que eles são muito complicados. E claro, você pode aprender com o teu pastor no domingo na igreja, mas existem muitos livros bons que vão te dar um norte muito bom sobre isso. Vão te ajudar a entender aquele contexto. Então eu lembro, por exemplo, eu fui muito atrás, e foi depois que eu tive filho também, eu queria entender um pouco essa questão de conversão de criança. Até onde converte mesmo, até onde aceitou Jesus com 2 aninhos, tá bom, não precisa mais. Porque eram assuntos que para mim eram importantes, eu falei assim, gente, como que eu sei? Como que eu não sei? Então, você ler livros de educação de filhos que vai trazer essa questão, a pessoa está te ensinando assuntos teológicos. Fora que você pode pegar outros livros sobre teologia pura e básica, mas para você ir aprendendo. E o último que eu coloquei aqui é que ajuda a formar a cosmovisão que vai nortear o que você vai ler e ver depois. Porque para mim esse é o grande lance. Nós estamos no mundo e não dá para sair do mundo. E você vai consumir coisas do mundo. O problema não é consumir as coisas do mundo, é com qual mente você consome. Porque se eu tenho uma cosmovisão correta, eu vou conseguir identificar os erros, eu vou parar de consumir, ou eu vou conseguir ser crítica e aproveitar o que é bom, reter o que é bom, jogar fora o que é mal. Mas eu preciso criar essa cosmovisão antes como? Com leitura bíblica. Eu não vou criar essa cosmovisão Netflix. Então eu preciso ter bons livros para criar essa cosmovisão, para daí eu ter uma maturidade depois para ir lendo outras coisas, né? Não, fantástico. E com isso eu já engancho uma outra pergunta para você, que eu acho que é uma dúvida extremamente comum. A gente tem falado muito de bons livros, né? O título da live é a importância de bons livros cristãos. Você falou bastante do quanto bons livros cristãos formam a nossa cosmovisão. E a minha pergunta é, como a gente identifica ou como a gente escolhe bons livros? Porque um grande risco é a gente cair num livro ruim, achando que ele é bom, e esse livro vai formar a nossa cosmovisão. Então, como escolher bons livros? Então, antes de dar algumas diretrizes, eu queria ler um trecho do livro Lit, que é um dos que eu indico aí, depois eu falo um pouquinho sobre ele. Por acaso, mas ele fala assim no livro. Olha só. Por acaso, é esse livro. Então tá. Por acaso. Por acaso. Tem um trecho desse livro que ele fala assim, ó, a Bíblia é a matriz sobre a qual lemos qualquer livro. Lemos livros imperfeitos à luz do livro perfeito, livros deficientes à luz do livro suficiente e livros temporários à luz do livro eterno. Por que eu gosto tanto disso? Eu posso dar várias diretrizes aqui, mas a gente precisa lembrar que a Bíblia é a única que foi escrita por um Deus santo e ela é inerrante, ela é autossuficiente, ela é tudo que você precisa. Qualquer outro livro é escrito por pecadores. Pecadores com muita boa intenção, pecadores com muito tempo de oração, pecadores que sabem bastante da Bíblia, mas ainda são pecadores. Então a gente precisa ter isso em mente, porque senão daqui a pouco eu começo a idolatrar um autor, porque eu acho que ele é quase a Bíblia. Eu quase leio mais livro dele do que a Bíblia, e não é, gente. Lembra que ele continua sendo um pecador. Então acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro. Mas outros, quando me perguntam isso, em vez de falar de autores, eu prefiro falar de temas. Se você está falando de livro cristão, como se escolhe bons livros? Usa 3 filtros. 1. Livros que ensinem mais sobre Deus e sobre a Bíblia. Livros que vão fazer você conhecer mais esse Deus. 2. Leia livros que mostram o tamanho do seu pecado, porque assim você vai conhecer mais você. E 3. Leia livros que vão te ajudar a servir ao outro.
e servir na igreja. Por quê? Porque para mim esses três assuntos, eles vão pegar o que você precisa para crescer na tua caminhada cristã. Quando eu leio livros, por exemplo, para conhecer mais a Deus, eu vou fatalmente ir para alguns livros que são teológicos, eu vou ir para livros que vão pegar a Bíblia e me ajudar a interpretar ela, e é excelente. Quando eu vou para livros para conhecer a mim, eu tenho que lembrar que eu sou pecadora. Eu não quero aqui falar de livros de autoajuda, porque isso não vai te ajudar. Você precisa da ajuda do alto, não de você se ajudando. Então, livros que falam, tipo, pecados intocáveis, que vão tocar na ferida, livros que vão trazer essa coisa de como você reage, como você age nas situações. Esse tipo de livro vai te ajudar a ver quem você é, à luz de um Deus tão grande, quem eu sou. Depois disso, pega livros que te ajudem a servir ao outro. E aí entra todos os outros assuntos. Livros sobre casamento me ajuda a servir ao outro, porque eu vou ser uma esposa melhor para o meu marido. Educação de filhos me ajuda a servir melhor meus filhos na educação. Serviço na igreja, hospitalidade. Aí tem uma gama de livros, porque, de novo, são livros que não estão centrando em mim, mas estão centrando no serviço ao outro. Aí, é claro, fora isso, tem duas grandes dicas. Primeiro, leia autores que têm uma caminhada longa, sabe assim, autores consagrados. O que eu quero dizer com autores consagrados? Gente, um bom livro, ele só resiste ao tempo porque ele é bom. Porque tem muito livro sendo lançado. Então, se o livro é ruim, se o livro é meia boca, ele vai cair no esquecimento meio logo. Então, quando você pega alguns autores que há anos, por exemplo, o que eu sempre cito é o Ted e o Paul Tripp. Gente, desde que eu sou adolescente, tem livro desses caras sendo feitos e não para de ter. Então, é muito antigo. Mas você fala, meu, o cara tem cacife, porque o cara tá há anos nessa jornada e não para de ter livro dele. Exatamente. E Quando continua, você fala. né? E continua. Você fala, pô, Exato, tipo, eu conheço, exato. eu conheço, é um livro novo. Quer dizer, ele já tá há 25 anos escrevendo e tá lançando livro novo, né? Então, é realmente. Exato. É. Então, assim, autores clássicos, autores que já têm uma caminhada, ou autores que já têm muitos livros, e você vê que todos são muito bons. Então, assim, eu não quero aqui acabar com o sonho de quem está lançando seu primeiro livro, não é isso. Mas entenda que a experiência me traz confiança, né? A pessoa tem um, dois livros, eu vou ler, mas assim, ainda quero saber o que mais você tem para me falar. E um outro aspecto é você seguir recomendação de pessoas que você confia biblicamente. Então, por exemplo, igual esse caso do meu pastor. Quando eu olhei a biblioteca do meu pastor, talvez ele tivesse um ou outro livro lá que não era bom. Mas assim, eu confiava no meu pastor. Então eu olhava para aquela biblioteca e pensava, meu, ele não vai ter coisa aqui que é muito porcaria, senão ele ia jogar fora. Então procure pessoas que você vê que são bíblicas, que fecham com a tua visão e vai no conselho dessas pessoas. Porque quer dizer que essa pessoa dificilmente ela vai indicar alguma coisa que é ruim. Por exemplo, de Naná, ela indicou ler, não vai ser ruim, eu te garanto, não vai ser ruim. Pode ler. Então, isso é uma forma também da gente filtrar. Porque o que, que acontece? Às vezes as pessoas desanimam exatamente porque elas olham e falam assim, gente, mas no mundo de livro, o que, que eu vou ler? Dá um desespero, né? Você não sabe nem escolher. Vai por isso, vai pelo autor se ele é famoso, se ele tem tempo de caminhada, e vai por pessoas que te indicaram. Nesses dois, dificilmente você vai ter algum erro. E tem, claro, aqueles autores que são clássicos, né? Por exemplo, se você vê o nome Tim Keller, lê. Você vê o nome Philip Yancey, lê. Se você vê o nome, esqueci agora do que você fez o fácil, Kevin DeYoung, Kevin lê. DeYoung, Jerry Se você Bridges, vê pode ler também. Jerry Bridges Elizabeth Elliot. é. Gente, tem tantas que eu posso falar. Então, assim, alguns deles já se provaram ser bons. Leia, sem medo de ser feliz. Uhum. Não, excelente. Eu acho que são dicas valiosas mesmo para ajudar a gente, primeiro na questão do entendimento do tema, né? E acho que você traz esse complemento até em relação aos autores, porque muitas vezes a gente olha e fala, tá, não, eu escolhi um tema, por exemplo, eu quero ler mais sobre casamento. Mas hoje, se você vai numa livraria evangélica e vai na binha casamento, né, na prateleirinha casamento, você tem assim de um tudo, né? E você fala, bom, a intenção é certa, mas assim, quem me garante que o que eu estou escolhendo é um bom livro? Aí a gente precisa sair um pouco realmente da questão
do tema e entrar na questão do autor. Isso realmente é uma coisa importante. E acho que o que a Ellen traz da questão de ser provado pelo tempo, na questão de experiência, eu acho que a questão... Uma outra coisa que eu gosto de falar também é da própria editora. Eu acho que são coisas assim que parece você falar, nossa, mas então não pode ter nenhuma editora nova? Não, podem ter. Pode ter editoras novas, mas elas realmente, qualquer coisa que está iniciando, isso tem que se provar. Né? Então, o que a gente vai olhar, por exemplo? Acho que eu até nem tenho problema de citar um exemplo, porque é um exemplo positivo, mas, por exemplo, tem a Eden Publicações, por exemplo. A Eden Publicações começou, acho que no final do ano passado, do meio para o final do ano passado. E aí muita gente pode olhar e falar, puxa, mas Eden Publicações, deixa eu entrar lá para ver quantos seguidores tem, não conheço a editora. Mas a hora que você vai ver quem são os autores que a Eden Publicações está publicando, você fala, não tem como ser ruim. Porque são autores Exato. que já se provaram com o tempo. Então, a editora é recente, mas você olha e fala, eu posso confiar no que essa editora está publicando, porque ela está publicando livros de Joel Bick, está publicando Tony Reinke, está publicando, acho que até alguma coisa do John Piper, eu viajei, mas autores nessa linha. Que aí você olha e fala, eu posso confiar nessa editora, eu vou seguir porque está vindo coisa boa. E se está vindo desses autores, se essa editora está publicando esses autores, dificilmente a mesma editora que publica esses autores vai publicar a galera mais paz e amor, né? Por quê? Porque as editoras seguem uma linha editorial. Então você pode também se amparar nisso, falar, opa, gostei dessa editora aqui, vamos seguir, vamos acompanhar. Né? E a questão da recomendação dos autores é a mesma coisa. Recentemente, chegou aqui em casa um lançamento da Fiel de uma autora chamada Jen Oshman. E eu lembro que eu olhei, falei, Jen Oshman, não conheço. Nome do livro, Que Eu Diminua. Fala, não entendi o tema. Logo embaixo estava escrito, Prefácio Jen Wilkin. Falei, vou ler. Vou ler. Pronto, Exato. acabou, entendeu? Tá resolvido. Quem prefaciou Jen Wilkin, vou ler. Você não tem nem o que fazer, entendeu? Então, a gente se ampara nessas coisas que a gente precisa ir entendendo ao longo do tempo, né? Hoje em dia tem editoras muito boas também. Você fala Fiel, editora Fiel, beleza, é bom. Nutra Publicações, não interessa o que a Nutra publicar, eu vou ler, eu vou comprar, porque é um recurso valioso, né? São coisas que se provaram ao longo do tempo. Então, acho que fica uma dica bem interessante. Você tem um tema que você gosta, mas você não sabe por onde começar, vai buscar amparo nos autores. Ah, mas só tem esse autor que eu nunca ouvi falar. Vê quem fez o prefácio, vê quem está fazendo o endosso, porque tudo isso mostra, né, de que aquele livro, para você fazer um endosso, você tem que ler o livro, você não é obrigado a fazer um endosso de uma coisa que você não concorda. Então, as pessoas que escrevem um prefácio, que escrevem um endosso, estão de acordo com aquilo. Aí você fala, bom, a teologia está alinhada, né? É muito bom. Sim. Muito bom. Você já teve essa experiência também de pegar um autor que você olha e fala, não sei quem é, aí você vê quem fez o endosso, quem fez o prefácio, falou, vou ler, porque eu conheço quem recomenda. Então. Teve, eu acho que acho que o primeiro livro que eu fui ler da Caroline McCulley, sim. eu acho que foi ela. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Daí, se eu não me engano, tem alguma coisa lá que tem o nome da Elizabeth Elliot. Eu falei, oi? Só um pouquinho. Peraí, volta. Eu não sei se foi uma citação, alguma coisa assim que desses do prefácio, não é que ela escreveu, mas acho que foi alguma citação dela. Eu falei, gente, não iam pôr o negócio dela se o negócio fosse ruim, sabe assim? Então já teve alguns que eu olhei e fiquei, tá, vamos lá. Né? Se essa pessoa tá ali, beleza. É o norte, né? Eu acho que são dicas importantes para a gente escolher nessa multidão, que é exatamente o que você falou, essa multidão de livros que a gente tem hoje, sobre temas que são bons, sobre, olha, teologia, comentário de Romanos, escrito por não sei quem, da editora que eu não conheço, ou do lado, comentário de Romanos, Carlos Oswaldo. Pronto, já peguei esse aqui, né? Então, realmente são coisas... E outra, né? Acho que só vale a pena falar que, assim, pode acontecer também de você pegar um livro que foi super bem recomendado e tal, e você vai ler e você vê que não fecha muito. Gente, faz parte, entendeu? Sim. Tentativa e erro. Então, já teve livros que eu li e eu falei assim, cara, onde é que esse ser quer chegar? Tipo, meu pai, o que ele tá falando? De onde ele tirou isso?
Aí o que que você faz? Você pode parar de ler, não é pecado você parar de ler o livro. Entendeu? Você viu que não é bom, você não vai indicar. Era isso, fazer o quê? É. Não, Entendeu? e também tem a questão de estilo, de leitura mesmo, né? Estilos de pessoas, de autores com quem você se identifica mais e com quem você se identifica menos. Eu já tive, no assunto Sim, sim. maternidade, por exemplo, foi muito difícil achar uma abordagem de livros sobre maternidade que eu realmente gostasse de ler. Sobre criação de filhos tem um monte, né? Mas assim, sobre maternidade, Aham. eu lia uns, eu parava na metade, falando, não tá rolando. E livros bons, bem recomendados, de pessoas boas, mulheres piedosas e tudo, mas que não, a coisa não avançava. Não é porque a teologia está errada, mas porque muitas vezes o estilo também não está te ajudando. E aí eu acho que você traz uma coisa que é essencial, que para mim o que me convenceu foi a leitura do Nietzsche, inclusive. Não gostou? Para de ler. E eu achava assim, não posso. É. É contra a minha religião. Não posso parar de ler. Tem que ir até o final. Eu O que eu acho aprendi. legal É. o Lynch traz uma coisa legal que é quando parar de ler, né? Eu Uhum. sempre, sabe que eu falo isso aqui para meus filhos. Aliás, mães, uma dica, né? Para você que quer incentivar teu filho, depois a gente pode falar mais disso, mas você quer incentivar, tem um combinado com teus filhos. Por exemplo, aqui em casa eu fiz um combinado que você não pode parar de ler o livro até ter lido o terceiro capítulo completo, até o terceiro capítulo. Uhum. Claro que se o capítulo tem uma página não vale, É. né? Daí eu aumento. Mas assim, por quê? Porque eu expliquei para eles, eu falei assim, se você chega numa pessoa na rua e conversa com ela 10 segundos, você pode dizer se ela é chata ou legal? Não, porque você não deu a chance da pessoa se apresentar. Eu falei, gente, o autor precisa de pelo menos 3 capítulos para ele apresentar os personagens, Uhum. você entender a história e ele tentar te fisgar com o enredo. Então é injusto você ler o primeiro capítulo e falar, ai, que livro chato. Eu falei, É. meu, tu não deu chance pro autor. Uhum. Então eu falei, lê pelo menos até o fim do terceiro capítulo, dependendo, até o fim do quarto, do quinto. Depois você pode vir me dizer que o livro tá chato, eu vou deixar você parar de ler. Porque não adianta, a criança tem esse filtro assim, ah, não gostei, não gostei. Gente, ela nunca vai gostar de ler. É. Nenhuma criança nasce gostando de ler. Então é a mesma coisa pra gente também. Começou a ler, dá uma chance, vai umas páginas mais. O Lynch dá uma dica que é assim, é 100 páginas menos a tua idade, né? Ah, é Então ele fala, por verdade. exemplo, É. eu tenho 40 anos, então eu tenho que ler pelo menos 60 páginas. Por quê? Porque daí, nessas 60 é o tempo que o autor tem para cativar uma pessoa de 40 anos. Então, por exemplo, meu filho de 11, o coitadinho vai ter que ler 90 páginas, meu filho Exato. só vai. Porque não tem maturidade ainda para avaliar tão rápido. Aí quando eu li isso, eu falei assim, nossa, quando eu tiver 80 anos, eu posso ler só 20. Rápido. Tipo assim, ó, rapidinho, você vai ser bom. Por isso que eu tô Mas querendo tem chegar isso nos também, dois né? zero. Tem que Imagina quando eu cuidar tiver 100, você olha a capa e fala gostei ou não gostei, entendeu? Acabou. disso. É verdade, eu tinha esquecido Boa. dessa dica do Tony Hayek no Lit. É muito legal. Essa coisa É do muito bom. 100 páginas menos a sua idade. Muito bom mesmo. É um show. É uma boa dica. E uma coisa que aconteceu enquanto você estava falando, não teve como eu não lembrar quando a gente estava lendo Manso e Humilde no clube. Porque, assim, Manso e Humilde foi um livro que dividiu total opiniões do mundo gospel, né? Teve gente Exato. que Ou amou você ama ou você ou odeia. você não rolou de jeito nenhum. E quando a gente leu o primeiro capítulo, eu lembro que quando eu fui para aula do primeiro capítulo, tava todo mundo meio quieto, assim, meio. Vamos ver o que a Naná vai trazer para nós. Aí umas começaram, não, eu não sei, eu tô meio incomodada, eu acho que não é por aí, esse estilo não é o que eu tô acostumada. Enquanto outras já estavam, nossa, segundo capítulo eu já tava chorando, esse livro é o melhor de todos, não tem uma página que eu não leio, que eu não me debulhe em lágrimas e não sei o quê. Então, assim, a coisa tava muito polarizada. E aí, assim, para as meninas que não estavam gostando, e eu confesso que no começo, quando acabou o primeiro capítulo, eu tava assim, meio, tá, vamos ver para onde Sim. vai. Vamos ver para onde vai. E aí, assim, eu falei, ó, vamos mais um pouco. Vamos mais um pouco. Por quê? Porque tem recomendações assim, assim, assim. Tem críticas, mas tem essa e essa recomendação, tem isso, isso. A gente precisa colocar isso no conjunto, colocar isso em perspectiva e reconhecer que vale a pena insistir. E foi muito gostoso no encerramento perceber que foi quase unânime a mudança de perspectiva, assim, do tipo, olha, aí pode não ser meu estilo preferido, mas a doutrina tá muito alinhada. Tá muito, muito correto tudo, sabe? Exato. Então, isso é muito legal, realmente, pra gente pensar, né? Pra também ajudar a gente a nortear um bom livro, até essa questão de quando parar de ler, né? Quando eu decido que esse livro não vai rolar e eu vou abandonar. Sim.
Muito bem. Sim. Agora, deixa eu te perguntar, mudando de assunto, mas não muito, né? Porque nosso assunto é todo leitura aqui. Quais são os empecilhos mais comuns que a gente se coloca quando o assunto é leitura? E como que a gente pode driblar isso? Vou ter que começar essa parte lendo uma outra trecho do livro Lit, que é muito boa. É assim, ó. Gente, estou falando de livro, eu tenho que ler, né? É. Olha isso. Na hora que Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas de Deus, o povo havia feito um bezerro de ouro. O adorno das orelhas foi sacrificado em prol de criar uma imagem que lhes agradasse os olhos. O ouvido, receptor da palavra de Deus, foi saqueado pelo olho, o receptor da imagem. E a ironia é marcante. Respondendo à sua pergunta, qual o maior empecilho e dificuldade? Gente, são dois: tempo e distrações, visão. Não tem outros. E a grande questão, eu gostei muito desse trecho, porque ele fala exatamente isso. Você escolhe para o que você vai dar atenção. Essa que é a verdade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber administrar. Então, eu tenho que saber administrar meu tempo e administrar as minhas escolhas. Fato é que nós vivemos num mundo muito visual, muito de imagens. Imagens, elas me trazem informação rápida, elas me trazem sensações rápidas, coisa que quando eu vou ler, eu vou ter mais lentidão nisso. Por isso que imagem te fixa tanto. Então, algumas coisas que a gente tem que fazer. Deixa eu começar pelas distrações primeiro. Algumas coisas quando você for ler, fique longe do teu celular. Gente, eu já fiz esse teste, não dá. Porque assim, ele vibra, ele não sei o quê, daí você quer saber qual mensagem é, tal. Isso eu tô falando principalmente para quem tá começando a ler, tá? Hoje eu já leio, às vezes eu leio no celular, então é diferente. Mas eu digo assim, o celular é uma distração muito grande. Então, fica longe dele. Põe limite para ele. Outra coisa é pôr limite para televisão. Gente, você tem que escolher. Ou você vê TV ou você lê. Você não tem muita opção. Tem até mais para frente, eu coloquei aqui uma dica. Mas, por exemplo, se eu pudesse, eu mostrava para vocês. Aqui em casa, eu tenho, em lugares muito estratégicos, livros que eu estou lendo. Isso vai vir depois em uma outra dica também de você ler mais de um livro por vez. Mas, por exemplo, eu tenho sempre um livro que fica do lado do meu computador. Eu tenho um livro do lado da minha cama. E eu tenho um livro num canto do sofá da sala, que é onde eu faço devocional. Por quê? Porque todos esses lugares são lugares que eu paro e tem alguma tela. Ou tá a televisão, ou tá o computador. E quando eu paro nesses lugares, eu tenho a escolha de pegar o livro que está do meu lado ou ligar a televisão. Pegar o livro que está do meu lado ou olhar o YouTube no computador. Então, você precisa se pôr limites e usar boas estratégias. A grande questão é que quando eu olho para o livro e eu vejo que eu quero acabar, eu não ligo a TV. Eu não abro o computador porque eu quero acabar de ler. Então, assim, distração, você tem que pôr limite para você. Não tem como. Você vai ter que escolher. Outra coisa, com relação a distrações, coloque alvos alcançáveis. O problema nosso é que a gente às vezes pega, nossa, vou começar a ler agora. Aí você pega um livro de 500 páginas. Não vai rolar. Não vai rolar. Um exemplo clássico é o livro Nárnia. Eu tinha aqui em casa o livro Nárnia, volume único, que é quase uma bíblia. E minha filha, quando começou a ler ele, ela estava com seus 12 anos de idade, acho, ela pegou e foi ler, numa boa. Ela carregava aquele almanaque para tudo que é lado. Quando o meu filho chegou na idade que eu queria que ele lesse, ele olhou e falou assim, não vou ler. Não, é muito grande. Não. O próprio tamanho do livro desanimou. O que eu fiz? Eu comprei a série Nárnia separado. Pronto, leu a série inteira. Porque eu falei assim, não é tudo isso, é só esse. Terminou esse, é só esse. E daí eu não precisei fazer o trabalho, porque C.S. Lewis já pegou ele queria ler tudo. Mas assim, coloque alvos alcançáveis, porque se você desanima, a próxima distração está aí perto. Ela é mais fácil para você correr, né? E a grande questão é do leia mais de um livro por vez. E daí deixa eu explicar isso um pouco, porque isso às vezes é uma crise existencial, tá? Eu tive essa crise aqui em casa com a minha filha. Porque ela falava assim, não, porque daí eu vou confundir os assuntos, porque daí... Eu falei assim para ela, filha, você vai confundir os assuntos se você estiver lendo 2 livros que falam sobre o mesmo assunto. Aí você pode ficar pensando, qual falou aquele, esse falou isso, esse falou isso. Agora, se você está lendo um livro oposto, é que nem você estudar 2 provas no mesmo dia, uma português e matemática. Meu, não vai te confundir, não tem como.
E o porquê que é bom ler mais de um livro? Exatamente por isso que eu falei. Quando você está lendo mais de um livro, você tem duas grandes vantagens. Primeiro, você tem coisas para se distrair que são livros. Então você não vai procurar outras. E segundo, existem momentos que você está a fim de ler uma coisa e não outra. Um exemplo bem prático. Eu, gente, depois das 9 da noite, eu sobrevivo porque eu preciso. Mas se eu pudesse, eu caía na cama e dormia, entendeu? Se você me pedir para ler um livro teológico às 9 horas da noite, não vai rolar. Não vai, porque eu não vou captar. Porém, se você pedir para eu ler um livro de fantasia, um livro qualquer de história, eu leio. Leio 3, 4, 5 capítulos. Por quê? Porque aquilo relaxa a minha mente. Eu tô ali só pela curtição. Eu não preciso tirar grandes lições morais para minha vida. Quer que eu absorva um livro, coloca ele às 7 horas da manhã, quando eu faço minha devocional. Porque daí minha mente acordou, ela tá fresca. Então, quando você lê mais de um livro, você dá para o teu cérebro a possibilidade de descansar lendo livros. Você dá para o teu cérebro a chance de ler mais de uma coisa. Por exemplo, outro exemplo bom é quando você vai fazer uma viagem de avião, que você sabe que vai fazer conexão, você vai ficar umas 6 horas até chegar no lugar, por causa das paradas. É uma excelente oportunidade de você pegar um livro curto. Por quê? Porque você vai falar assim, cara, eu vou ler em um dia. Você põe um alvo para ti. Aí, em vez de ficar no aeroporto olhando Instagram, você vai pegar aquele livro que ele tem 80, 90 páginas. Você acabou de ler ele na viagem. Então, livros diferentes te dão essas possibilidades de ler em momentos diferentes, de acordo com o teu ânimo também para ler aquilo. Fora que tira as distrações. E daí a questão do tempo, né? Que eu falei que era distração e tempo, os dois empecilhos. Na questão do tempo sempre tenha um livro à mão. Gente, é sério. Faz toda a diferença. Se você é mãe, tem um livro na bolsa junto com as fraldas. Se você, e claro, eu não estou falando para você ter um almanaque. Mas por quê? Muitas vezes a gente tem um. E eu tinha isso, tá? Antes de ter filho, eu era daquelas que sentava e lia por 1 hora seguida. Quando eu tive filho, eu falei assim: meu Deus, nunca mais vou ler. Nunca mais vou ler na minha vida. Porque eu não tenho mais 1 hora. Só que, de novo, a necessidade faz você correr atrás. Aí eu me dei conta que eu tinha 15 minutos. E daí o que eu aprendi? Olha, eu não preciso concluir um capítulo para parar. Eu posso fazer uma marquinha onde eu parei com a caneta, sabe? Eu posso fazer alguma coisa e simplesmente continuo depois. A gente subestima os pequenos tempos de leitura. E se você contar de 15 em 15 minutos ao longo do dia, talvez você lê 1 hora e você nem percebeu, porque são pequenos 15 minutos. Então sempre tem um livro na mão. Ah, mas o livro é muito pesado para levar. Gente, estamos na era do smartphone. Tenha livro no celular. Não é tão difícil. Tenha um livro no celular. Você pode usar ele mesmo para ler. Eu não gosto muito, eu prefiro livro físico, mas eu tenho livro no celular, porque quando aperta, tem isso. Outra coisa é, pare de fazer alguma coisa. Para você dizer sim para a leitura, você vai ter que dizer não para outra. Qual é essa outra? Realmente é uma escolha tua. Não sei. Por exemplo, aqui em casa, tenho já um costume, porque eu queria trazer isso para as crianças, que a gente não tem tempo de televisão durante a semana. O tempo de televisão é sexta-feira, que é a noite da família. Então, sexta-feira à noite, você não vai me ver lendo livro, porque eu falo sim para ver filme com meus filhos. Então, é um dia que eu perco o tempo de leitura. Mas nos outros dias, eu falo não para televisão para ler livros. Não adianta, é um toma lá da cá. E uma outra coisa que eu li num livro que eu adorei, o cara falou assim, ó: arrume tempo e não desculpas. A condição favorável nunca virá. É verdade. Nunca vai ter a condição perfeita para você sentar e ler. Ou talvez tenha, né? A minha esperança é que na minha aposentadoria seja assim, né? Eu, uma rede, o mar me olhando, eu olhando para o mar e um livro na mão, entendeu? Talvez algum dia vai ter, mas se não é agora, então para de arrumar desculpa e arruma tempo. E começa a ler. Começa a ler do jeito que dá, na hora que dá, da forma que dá. Até porque, vamos ser sinceras, se você faz isso na frente dos seus filhos, qual é a chance deles gostarem de ler? Enormes. Uhum. Porque eles vão valorizar o que a mãe valoriza. E se a mãe está sempre com o livro na mão, o que a mãe está passando de mensagem? Uhum. Então faz toda a diferença. Nossa, não, fantástico, fantástico. Essas são dicas realmente valiosas e que vão direto
no centro da questão mesmo, né? Do quanto a gente se distrai com as coisas, do quanto a gente se distrai. Eu tinha muita dificuldade de pensar na possibilidade de ler mais um livro por vez também. Para mim era uma loucura, assim, pensar que, nossa, não, minha mente vai ficar toda bagunçada. E a gente vive com informações de diversas naturezas ao mesmo tempo, né? E o dia inteiro, e de repente, quando o assunto é livre, a gente fala, não pode, vai bagunçar a cabeça. E eu comecei a perceber o quanto é legal. E tenho percebido ultimamente, inclusive, como os assuntos, muitas vezes, né, que eu agora tenho até lido mais de um livro cristão ao mesmo tempo, quantas vezes eles se complementam e ajudam até no entendimento uma coisa da outra. Então, isso é muito legal essa possibilidade. E talvez a pessoa esteja pensando aí do outro lado, pensando, nossa, mas puxa, tô querendo começar a ler, você já está falando para eu começar com 2, né? Mas acho que existem algumas dicas que são válidas para momentos diferentes. Mas aí eu queria saber se tem alguma dica específica para quem assim está querendo começar. Porque uma questão que eu sempre penso assim, eu já li muito a questão, ou já vi muito, na verdade, as pessoas falando, se você quer começar a ler, comece lendo 15 minutos por dia, todos os dias. E eu gosto de ler. O hábito de leitura, para mim, ele realmente não foi um problema de adquirir, porque eu gosto. É uma coisa que para mim, gosto mesmo, assim, sempre gostei. Mas, e eu não sei se é por isso ou não, que eu não sou exemplo para falar disso, mas assim, eu não leio todo dia. Eu não leio 15 minutos por dia, entendeu? Mas porque para mim, sentar e ler 2 horas seguidas, hoje, né, com os filhos já maiores, não é um problema. Não é um sacrifício para mim. Sim. Então, para mim, é melhor parar e falar, hoje eu vou ler. E aí eu adianto uma coisona toda lá, ou faço alguma coisa, eu li em uma tarde, não conseguia parar de ler o livro, então a coisa foi. Mas aí, você tem algumas dicas, assim, para quem está começando? Eu não sei dizer, eu acho que talvez isso seja individual, mas essa coisa de leia 15 minutos todos os dias, será que isso é realmente uma boa estratégia? Tem outras estratégias? Como que a gente indica para alguém que fala, ó, entendi que é importante, me convenceram, como que eu começo? É que isso é uma boa estratégia para quem não gosta de ler, mas entende a importância e quer criar o hábito. Por quê? Porque o que você faz todo dia vira um hábito. É a mesma coisa. Então, assim, como você... Preciso fazer atividade física todo dia. Eu preciso porque eu não gosto. Tem que... Exato. Tá. Mas é o meu caso também. Tá. Eu também não gosto, mas eu tenho que fazer. Então, assim, é uma questão de eu ensinar para o meu corpo e para minha mente. Eu vou fazer isso mesmo você não querendo. Mesmo que você não goste, eu vou fazer. Isso é o hábito. Agora, quando você já gosta de ler, que é o teu caso, realmente, aí a dica é, tenha na sua agenda esse tempo. Porque se você gosta, não é um problema. Mas se você também não pôr na sua agenda, vai ser complicado. Então, que nem você falou, eu conheci uma mulher que ela lia bastante, mas o dia dela de ler era sábado. Porque sábado o marido estava em casa, então ela combinou com ele. Ela falou assim, ó, de manhã quando eu acordar, eu queria ficar até 10 da manhã lendo. E daí era o dia que ele pegava a criança, levava no parque e tal. Então ela lia 3, 4 horas seguidas, mas sempre só no sábado. Mas, de novo, para ela gostava de ler e durante a semana era extremamente complicado. Exato, então não era um problema. Agora, pensa alguém que não gosta de ler e eu falo assim, todo sábado você vai ler 3 horas. A pessoa se enforca, não dá, ela morre. E por que dos 15 minutos? 15 minutos é uma coisa assim, gente, o que você faz em 15 minutos? Muito pouca coisa. Então, é um tempo possível de conseguir, é um tempo que você acha brechas. Então, o lance dos 15 minutos é mais isso. Tem também uma técnica de você ler tantas páginas por dia. Eu não gosto pelo seguinte, às vezes o livro, ele tá pesado, a minha mente está cansada, e daí eu olho e falo, ai meu Deus, ainda faltam 5 páginas, não aguento mais ler, sabe assim? O tempo, para mim, eu acho mais assim, ok, tá, é só mais 5 minutos, vamos lá, você consegue. Para mim, funciona melhor. Mas também dá esse esquema das páginas. Mas sim, se você é iniciante, principalmente se você não gosta, essa dica dos 15 minutos, ela é muito boa. Tá. Uma outra coisa, leia, falando de livros cristãos, leia o que eu chamo de teólogos sessão da tarde. O que é teólogo sessão da tarde? Gente, se você quero começar a ler, e você pegar um John Piper, não sei, entendeu? O John Piper tem livros até fáceis, mas assim, normalmente ele é uma pessoa mais densa, sabe? Ele é um cara mais, né, complicado. Agora, se você pega um Max Lucado, vou usar esse exemplo, gente, Max Lucado é que nem ler um filme, é um filme de sessão da tarde. Ele escreve gostoso, ele dá um monte de história, um monte de exemplo. Não é livros que você vai tirar altas lições teológicas. Não é o auge da profundidade, mas
você percorre, né? Exato. Mas vai falar de textos bíblicos, vai falar sobre como era aquilo e tal. Então, o que que é legal? E não é um autor super mega errado teologicamente, entendeu? Exatamente porque ele não aprofunda tanto, então não tem tanta coisa. Por que que eu digo isso? Às vezes o problema é o autor que a gente pega, ou o livro daquele autor que a gente pega. Então, pega esses livros que eles são mais leves de ler. Mulheres têm mais facilidade, autoras femininas, de escrever assim, né? Por exemplo, a Jane Wilkin é uma que consegue escrever sobre uma coisa super profunda de uma maneira muito leve. Leve. Então, é Super um leve. livro bom, é um livro gostoso de ler. Uhum. A Trish, que escreveu Liturgia do Ordinário, é outra também. Ela consegue escrever as coisas de uma forma leve, que traz para o seu dia a dia. Então, assim, escolha esse tipo de autor para você começar. E por incrível que pareça, uma dica que vai caber nos dois, para quem é avançado e para quem é iniciante, é participe de um clube do livro. Faz toda a diferença você ler com pessoas. Você ler com mais gente. Sabe aquele negócio de fazer exercício sozinha e fazer com um grupo? Exercício com grupo, você não tá afim, mas a galera tá indo, você vai na onda. Livro é a mesma coisa, gente. Se você não gosta, não tem o costume, participa de um clube do livro. Você vai lá, você vai conversar, você vai interagir. E isso pode ser presencial ou pode ser online, tanto faz. Mas isso ajuda a criar o hábito e o gosto da leitura. Então, acho que essas 3 dicas, você estabelecer um limite de tempo, escolher livros de autores mais que escrevem simples e participar de um clube do livro, são 3 dicas infalíveis, assim, não tem erro. Muito bom. E para quem é iniciado, você já falou da questão do clube, né? Talvez que ajuda no aprofundamento, mas como ler melhor? Para quem já gosta de ler, como aprofundar isso, reter o máximo possível de uma boa leitura? Tá. Eu anotei 3 coisas aqui. A primeira é do clube do livro, de você aprofundar, mas não só isso. Eu iria além. Dirija um clube do livro. Opa, Participe de um para aprender e vai na tua igreja, vai na tua vizinhança. E, gente, quando eu falo clube do livro, eu não tô falando de você ter 100 pessoas que nem o Felipe 248. Tô falando de você ter 2 amigas e você. Exato. 2, 3 amigas. Se você já tem uma caminhada, chama outras. Porque o fato de eu ter que, no mínimo, dirigir aquilo mais ou menos, me faz ter que estudar também. Outra coisa é resumo, anotação, diário de leitura. Gente, existem N formas de você gravar. Eu tenho, todos os meus livros são com muitos marcadores, porque é assim que eu fixo melhor. Depois que eu termino de ler o livro, eu volto nas marcações e releio elas. Então, assim, isso ajuda você a fixar. Diário de leitura, uma folha onde você coloca. Tem gente que gosta de fazer por capítulo, né? O que eu aprendi com esse capítulo? Você faz um resumo ali de umas 10, 15 linhas. Deu, era isso. Marcar, por exemplo, o Lit é um livro que eu marquei trechos num caderno. Porque era um livro que eu sabia que eu ia usar muito, então eu já marquei coisas que eu gostava dele. Isso te ajuda a aprofundar. E, com certeza, saia da sua zona de conforto. Nossa. Eu acho que a gente cresce mais quando você começa a ler livros que você, às vezes, nem tem interesse. Não ou pensaria são em super ler. difíceis. Exato. Por quê? Porque se eu já gosto de ler, já estou nessa caminhada há um tempão, e eu só continuo naquele tipo de autor, naquele tipo de coisa, isso começa a ficar muito cômodo. Foi o que você falou do Manso e Humilde. Uma literatura completamente diferente, mas assim, sai da sua zona de conforto e tente ler aquilo. Se você só está lendo sobre educação de filhos e casamento, gente, vai ler sobre empreendedorismo, mesmo que você não queira ser empreendedora. Por quê? Porque isso é importante. Lembra que eu falei lá no início? A gente vive no mundo. Gente, existem mais assuntos para falar. E como é legal você estar num ambiente que você sabe pelo menos pincelar uma coisa ou outra daquele assunto, né? Tem até uma vez que eu ouvi uma mulher falando assim: eu não entendo esse pessoal que lê muito livro, porque lê muito e não retém nada. Eu prefiro ler pouco e praticar aquilo que eu li. Eu falei assim, ok, eu entendo a lógica, eu acho que ela faz sentido. Porém, o fato de você ler muitos livros não quer dizer que você não está retendo nada, que você não está praticando. Mas é que talvez você está pegando de diversos assuntos e colocando um item em prática. E isso já é transformação. Eu não preciso colocar um livro inteiro em prática. Se eu conseguir um item da educação do filho, um item do casamento, eu estou crescendo. Porque depois eu vou ler outros e vou pegar outros itens. Então, assim, saia da sua zona de conforto porque você vai aprender outras coisas. E isso vai ser muito bom para ti. E tira aquele medo também, sabe? De, gente, esse autor é muito difícil. Não, esse livro, não sei o quê. Não tem por que ter esse medo, né?
Tem alguns, Acho que é isso. acho que a Pilgrim fez, eu recebi uma vez numa compra da Pilgrim aqui, ela mandou uma relação, mas isso você acha facilmente na internet, se você jogar no Google ou no Pinterest, os desafios de leitura para níveis diferentes, e eu cheguei a publicar até no blog um tempo atrás, eu publicava, acho que faz uns 2 anos que eu não faço isso, mas eu colocava a lista dos livros que eu queria ler, e na verdade eu aprendi isso, e isso ficou muito na minha cabeça, justamente porque eu percebi em uma época bem específica da minha vida, que quantos livros eu li esse ano? Ah, li, sei lá, as crianças eram pequenas, li 5 livros no ano sobre maternidade, como beber norma a noite inteira, como você usa não sei o quê. Tava tudo no mesmo tema. Aí eu falei, eu passei o ano aprendendo sobre a mesma coisa. Eu entendo, é importante, é a fase da vida e tal, mas eu quero me desafiar a fazer diferente. E aí o que que era? São 12 livros, vai ser um livro por mês, beleza. Então, 3 vão ser sobre maternidade, ok? Criação de filhos, sei lá o quê. Aí você vai ler um livro sobre teologia, você vai ler um livro sobre um clássico, e aí eu ficava nessa coisa do clássico, eu morrendo de medo. Eu falei, eles vão querer que eu leia Vidas Secas, eu vou ter que ler essa de Queiroz, não quero, vai saber. Aí eu falei, beleza, eu vou começar lendo O Pequeno Príncipe, que é aquela coisa assim, totalmente, né, que mal vai me fazer, né? E aí, e não tinha lido ainda. E foi muito legal a experiência de pegar, de ler e falar, caramba, já li Pequeno Príncipe. Sabe aquela coisa? Li Pequeno Príncipe, pronto, já li, né? E aí você começa a ver que você está diversificando. É exatamente essa palavra que você deu. Achei essa uma dica super boa da gente lembrar para quem está querendo se desafiar e tem, assim, vários desafios, assim, do tipo, você tem que ler um livro escrito no ano que você nasceu. Você tem que ler um livro Isso. a partir de... escrito por uma mulher, que a capa seja rosa, ou que a capa seja, sei lá. E aí, assim, um monte de coisa interessante que eu acho que coloca a gente em contato com experiências, com culturas, com estilos de escrita muito legais. Então, acho que essa dica é fantástica. Saia da sua zona de conforto. E você deu a dica do empreendedorismo também, achei ótimo. Comecei a ler uns livros sobre empreendedorismo há algum tempo atrás, e lembro que no começo estava assim, onde eu estou pisando? A acadêmica, né, enfermeira acadêmica, de repente, negócios. Eu falava, não sei nada, né? E aí você fala, ok, 100 menos 30, ok, 70 páginas, e quando você vê, você tá aprendendo uma coisa nova mesmo, né? Então é fantástico. Amei que você Uma trouxe coisa que essa... talvez você vai saber para ensinar depois até para os teus filhos, né? Eu fico pensando nisso. Às vezes a gente pensa assim, por que eu quero ler isso? Gente, você não sabe para que vai ser útil. Essa que é a verdade. Uhum. Então, assim, só que é informação boa. Então, assim, põe ela para dentro, E entendeu? às vezes é até um tema assim que talvez você nunca tenha pensado em ler. Eu lembro que um dia eu estava na livraria e eu passei lá pelo... É que agora eu esqueci o nome do livro, mas foi o segundo livro da Marie Kondo, sobre a organização da casa. Eu passei por Tá. ele, assim, eu voltei. Falei, será que eu vou ler esse livro? Não era o azulzinho, era o segundo, que já era mais coloridinho. Aí peguei, nunca tinha lido nenhum livro dessa natureza. Falei, não deve ter nenhuma... Esse é o tipo da coisa que a gente tem que ver imagem, né? Eu ficava pensando. E aí trouxe o livro para casa, li. Teve um monte de coisa que eu falei, ok, não vou dar boa noite para minhas meias, não vou falar para minhas bolsas que eu amo elas. Não vou ver se isso me traz Exatamente. Mas teve um monte de outras coisas que eu falei, puxa, que interessante um modo de pensar, de temas que você normalmente não pensaria, né? Então é bem legal. Realmente eu recomendo esses desafios de leitura, seja de literatura aqui, a gente está falando de literatura cristã, né? Pensando em bons livros cristãos, da gente sair um pouco desse tema, falar, deixa eu ler o que a Bíblia diz sobre finanças, o que a Bíblia diz sobre sexualidade, sair um pouco desses temas que a gente sempre tem os preferidinhos pela fase da vida, mas sair disso, né? Não, show. Show demais. E uma última dica só que eu queria dar, que eu sei que não... De novo, a gente está falando de livros cristãos, mas só para ir um pouquinho além. Gente, não é pecado ler livro que não é cristão, Sim, tá? A primeira coisa que eu queria falar. Não é pecado. Total. E nós devemos. Só que aí é que tá. Eu já fiz, lá no meu Instagram tem uma série de vídeos sobre isso, de como você saber escolher, o que você escolhe, por quê. Lembra aquilo que eu falei da cosmovisão? Então, assim, comece agora formando a tua cosmovisão, porque depois você vai pegar e você vai conseguir filtrar, você vai conseguir ser crítico, você vai conseguir tirar boas lições, e isso vai te ajudar muito. Para você ler sem ficar com esse medo, assim, não, eu vou ler, daí vai confundir. Daqui a pouco eu nem acredito mais em Deus porque eu li isso. Não, gente. Se você tem uma cosmovisão formada, uma fé firme, não vai acontecer Trabalhe isso. nisso. E é uma forma... Mas não fuja do... Exato. Mas não fuja.
de novo, sair da zona de conforto. Se você já tem uma caminhada aí, começa a tentar outros. Mesma coisa que você falou, começa dos clássicos, que já foram escritos há muito tempo, vai lendo eles. Se você está iniciando, bora ler. Lê aí por alguns anos vários livros cristãos, forma a tua mentalidade e depois vai para eles também, porque tem muita coisa boa também. Tem muita Show. coisa boa. Muito bom. É isso aí. Muito boas dicas, realmente. A gente está caminhando para o fim aqui já da nossa live. E a gente termina com dicas. Mais algumas. Hoje foi a live da dica. Só pedi dica para Ellen. Mas tô vendo que a galera já está comentando aí que gostou das dicas. Então, dicas para quem quer se aprofundar nesse tema. É engraçado a gente pensar em dicas de livros sobre ler, né? Mas é justamente isso. Quero me aprofundar no tema de leitura. O que você recomenda? O primeiro que eu recomendo é o Lit, que está aí contigo, eu não estou aqui com ele. Porque, gente, esse livro foi escrito, ele é um guia para leitura de livros cristãos. Exatamente. Então, assim, não tem... E o Tony Haynes, se você não conhece nenhum livro dele, é aquele que escreveu 12 maneiras que o seu celular está mudando você. A Naná fez toda uma série de emocionais que eu Intoxicados nele. Gente, esse livro Lit é muito bom. Ele amplia a tua visão sobre essa questão de leitura. E vou te falar, eu comecei a ler esse livro pensando assim, meu, deve ser chato, porque o que você vai falar sobre ler livro, né? Aí depois que eu comecei a ler, eu falei, Aí eu lembro que eu comecei a ler, eu falei assim, eita, só um pouquinho. Só o que está acontecendo aqui? Tipo, gente, o que é isso? Esse livro é muito bom. Então, assim, muito bom. Outro que eu quero dar dica, que já foi dado aqui 300 mil vezes, mas eu vou ter que falar dele, é o Mulheres na Palavra. Por quê? Por acaso, porque se eu acredito que por acaso ele tá aqui. Também. Porque se eu acredito que a Bíblia é o livro principal, Mulheres na Palavra vai me ensinar a ler e estudar a Bíblia. Então, assim, não tem erro. Mulheres na Palavra vai te dar muita ferramenta para você ler o principal livro que você tem que ler. E a terceira dica, ela não é necessariamente sobre leitura, mas é esse livro aqui. Ó. É verdade. Pense, do John Piper. Gente, esse livro, que tem só esse título, Pense, ele foi um dos livros que eu saí da minha zona de conforto, total. Por quê? Na verdade, esse livro, Piper, vai te falar sobre você, a forma como você deve pensar, que a gente não deve ter um pensamento muito automático. Então, assim, o livro é sobre o pensar, e o pensar que deve ser também revestido pela graça de Deus, pela misericórdia, a glória de Deus. Só que o que é bom desse livro? Nessa de te ensinar a pensar, você literalmente vê que até hoje você não pensou muito sobre muita coisa. E ele vai levando numa crescente de você entender assim, ó, se você não souber de alguns assuntos, esses assuntos vão te engolir. Então você precisa de conhecimento. Deus te deu um cérebro para você procurar conhecimento. Ele não deu um cérebro para você ficar esperando, fica pronto. Então, ele vai trazendo muitas coisas, só que é muito legal, porque ele fala também que o conhecimento não deve vir só para você se vangloriar e falar assim, nossa, porque eu sei tudo. Porque o amor é o quê? O amor é doação. Então, conhecimento que não é doado, não está sendo feito em amor. Outra coisa, deixa eu ler até, eu separei só um trechinho aqui dele, que ele fala assim, Ellen, eu preciso só fazer um parênteses. Eu tava tão animada que essa semana, todos os livros da recomendação eu já tinha, e agora você apareceu com um. Não tem mais Pix. Não tem mais Pix. Tem mais Pix, tá? Apareceu mais um na lista. Tá bom, lê aí pra fazer. Ele fala aqui, ó. Pensar é indispensável no caminho do amor a Deus. Pensar não é um fim em si mesmo. Nada, exceto Deus, é um fim em si. Mas pensar é um alvo para conhecer esse Deus. Então, só com essa frase aqui já dá para ter uma ideia. E ele ensina algumas coisas muito interessantes, porque ele traz muito no livro essa questão assim, não, porque daí você vai ser um intelectual. Eu prefiro ser uma pessoa prática. Não quero ser intelectual, eu quero ser uma pessoa prática. Ele traz uma cultura que ele fala assim, que você não deve ser o ou, mas o tanto quanto. Não é ou vou ser intelectual ou vou ser prático. Eu vou ser intelectual tanto quanto eu vou ser prático. Eu vou ser sábia tanto quanto eu vou ser humilde. Eu vou ser... Ele fala que quando a gente muda essa cultura, a gente aprende a ler, a buscar conhecimento, pensando que quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou me enxergar da forma que eu devo me enxergar e mais eu vou conhecer a Deus também.
Muito bom. Enfim, ele não é um livro fácil, tá, gente? Não é um livro fácil. Se você quer ter uma ideia mais dele, lá no podcast do Projeto do Coração tem um podcast só sobre ele. Só sobre Tem ele, mais né? de uma hora lá de. É. Ele não é um livro fácil, ele é um livro pesado. É daqueles livros que às vezes eu tinha que voltar e ler 3 vezes, que eu falo, meu Deus, onde o pai estava com a cabeça quando ele escreveu essa frase? O que ele quer dizer com isso? Mas sim, é um livro muito bom para tirar a gente bem dessa zona de conforto e falar assim, cara, vai ler. Você precisa ler para aprender. Você precisa ler para aprender. Muito Muito bom. bom. Fantástico. Bom, 2 livros, 3 livros agora, para quem quer aprender mais, para quem quer saber mais, curti muito. Acho que amanhã, como sempre, a gente vai ter a recomendação desses livros já no post do feed, né? E só quero te agradecer. Só quero te agradecer. Foi realmente muito gostoso. Eu acho que são dicas extremamente práticas, né? Para a gente conseguir pensar sobre um hábito que parece uma coisa que a gente não precisa pensar muito para fazer, tipo, eu vou ler se eu gosto de ler, se eu não gostar de ler, aí eu vou ver o que eu faço e tal, mas eu acho que aquele início, né, o início da nossa conversa em que você apresenta toda a fundamentação, realmente é muito bacana da gente pensar que essa é um hábito que a gente deveria, como cristão, se preocupar em adquirir, e acho que só dica boa, né? Só dica boa, fantástico, super te agradeço mais uma vez. Para quem não sabe, como eu disse, eu vou colocar os livros no post do feed amanhã, mas só para repetir, esse livro Lit, gente, ele chama realmente Lit, L-I-T, e o subtítulo é Um Guia Cristão para a Leitura de Livros, do Tony Reinke. A editora é a editora Concílio, tá bom? E ela publicou também um outro livro do Tony Reinke, que é o 12 Maneiras como Seu Celular Está Se Transformando, e alguns outros títulos bacanas. Jen Wilkin, Mulheres da Palavra, vale bastante a pena também, da editora Fiel. E o livro novo aí que a Ellen inventou, estava tudo muito bem. Mas apareceu mais um, que é o Pense, do John Piper. Que editora que é? O Pense é da Fiel, não? Vida Nova? Esse da Fiel. Da Fiel? Da Fiel. Maravilha. Então é isso, ficam as dicas. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Eu vou acabar a live da forma madura que eu comecei, tá? Vamos lá. Mas para quem perdeu o começo da live da maturidade... É muito estilo. Cadê o bolo com a vela? Tá aí também? Live quarentão. Live quarentão. Ele tá inteiro. Não deu pra eu comer, eu parei de falar, claro, né? Ó. Por isso que eu faço essas lives. Eu ponho no mudo e vou tomando minha água, encosto. Super obrigada, Ellen, pelo carinho, pela sua participação, pelo preparo que deu para claramente perceber que você fez aí para a gente conseguir ter um bate-papo muito gostoso. E obrigada pelo carinho, pelo chapéuzinho mais uma vez. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso outras vezes, porque é sempre muito gostoso conversar com você. E um dia será ao vivo, se Deus quiser. Com certeza. Tá me devendo uma visita. Tá me devendo uma visita ainda. Tá faltando essa visita, mas se Deus quiser, ela vai acontecer. Gente, muito obrigada para todo mundo. Boa noite para vocês e até a próxima. Lembrando que semana que vem a gente continua o assunto de leitura, falando sobre a importância da gente praticar a leitura em família. Acho que vai ser uma conversa bem legal também com a Fabíola, da Biblioteca Monteiro, que eu sei que está aí. Então, eu espero vocês na próxima semana. Beijo para vocês e até a próxima. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.